Olá, acadêmicos! Nesta unidade, você verá uma explicação de um professor e artista plástico de Rio do Sul que falará um pouquinho da sua obra e da sua experiência enquanto pintor. Meu nome é Cleverton, sou professor de artes, trabalho na rede pública de ensino, estou me formando agora em licenciatura em artes visuais pelo grupo Uniaselv, sou artista plástico, trabalho com pintura a óleo, com desenho também, a grafite. Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre técnicas de pintura. Essa é uma releitura da Crucificação de São Pedro de Caravaggio. Ela não tem uma técnica específica, porque eu aprendi a pintura sozinho, não estudei uma técnica em si. Tá? Então esse quadro ele foi feito um esboço prévio e a pintura foi realizada com as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Tá? Mesmo o tom de pele, o tom de roupa, fundo, são essas cores primárias. Esse quadro ainda não está finalizado. Quando comecei a desenhá-lo, a pintá-lo, as fotos que eu tinha eram de baixa qualidade. Eu me deparei com fotos de melhor qualidade e vi diferença de tonalidades de pele e também em detalhes. Tá? O modo de corrigir ou dar continuidade a esse quadro é trabalhar com a velatura. A velatura ela consiste em trabalhar em camadas de cor única, uma de cada vez. Por exemplo, esse quadro aqui eu trabalhei o azul, trabalhei o amarelo, esperei o azul secar, realcei os brancos. Todo esse processo, intercalando as cores, a tela precisa estar seca. Então, o que eu faço com esse quadro para corrigi-lo? Eu posso trabalhar com uma tinta bem diluída, né, respeitando a regra do gordo e do magro. Né. A pele é mais vermelhada, eu faço uma tinta vermelhada mais líquida e passo sobre o corpo. Ou a mais amarela, passo tinta amarela sobre o corpo. Não existe uma cor de pele pronta para se comprar. Toda a pele eu trabalho com verde, amarelo e azul. Enfim, não é só o corpo humano. Qualquer animal, qualquer objeto, se pode trabalhar com as cores primárias. Além da velatura, há uma outra técnica que foi utilizada nesse quadro, que é o verdátil. O verdátil, a gente define no início da obra o valor do quadro. O valor é a diferença do claro e o escuro, o contraste. Certo? Trabalhando com uma tinta, pode ser um amarelo com preto e branco, dilui bem e começa a trabalhar todo o desenho, dando importância ao claro e escuro. Essa é uma técnica que o William Borguereau usou, né, dá um resultado excelente no final, o quadro não está finalizado ainda. Ela dá um aspecto vitral, como se fosse camadas. Né? Uma das vantagens de trabalhar o verdátil é que eu consigo trabalhar o desenho. Eu, como tenho mais experiência com o lápis, né, já é algo de infância, os desenhos, eu posso ter mais precisão com o desenho com a tinta diluída, com o pincel. Né. No caso da Crucificação de São Pedro de Caravaggio, né, esse desenho tem que ser feito com o pincel, com a tinta a óleo grossa já. Com pouca tinta mesmo, começar a trabalhar os tons de vermelho, mais amarelo, o azul, certo? Vai esfriar o branco, a tinta molhada sobre a tinta molhada. Né? Essa é a técnica desse quadro. As pessoas gostam desse quadro, mesmo não estando finalizado, há várias imperfeições, mas o que chama atenção é a composição. Essa composição é de Caravaggio, e já tem uns 400 anos, a obra original, e ainda desperta a curiosidade das pessoas. Né? Perspectiva, certo? Luz e sombra. Né? Isso são tudo técnicas que a gente deve olhar para trás com os outros mestres, né? Com os grandes mestres, e aprender. Trabalhar com a figura humana, ela é um tanto exaustiva, certo? Porque a figura humana ela é rica em detalhe. Né? Nós temos inúmeros músculos, detalhes, né? Expressões, cor. Né? A cor ela diferencia, ela tem influência da iluminação, né? Do ambiente, de pessoa para pessoa. E a forma mais difícil de se desenhar um corpo humano é da forma
de escorço, né? Que não é aquela forma reta, plana. Ela sempre está em escorço. Uma mão elevada à frente, né? Um corpo inclinado à frente, as pernas mais próximas, né? Seria a perspectiva do corpo. Eu tenho expectativa de começar a trabalhar quadros, releituras de grandes artistas com a técnica da velatura, né? Porque daí eu vou definir mais os desenhos, trabalhar quadros outros de Caravaggio, Rubens, William Bouguereau, Velázquez, né? São quadros que não devem faltar nos estudos de um artista, de um pintor, de um desenhista. Espero que este material tenha contribuído na sua formação enquanto professor e artista plástico. Bons estudos, continue estudando e sucesso na sua área profissional.